Dando continuidade a esse projeto, Lady Borderline Bipolar Medicada, vou falar um pouco sobre minha trajetória, né, como bipolar. Eu sou bipolar, e daí, né? Meu primeiro surto foi, por incrível que pareça, aos 6 anos de idade. Era 1980, eu estava brincando no prédio que eu morava, e de repente bateu uma tristeza horrível e eu não queria mais brincar, não queria mais sair. Eu me sentei na escada e falei: eu vou ficar aqui até morrer. Porque era 1980 e eu fiz uma conta na minha cabeça que no ano 2000 eu ia ter 26 anos e minha filha provavelmente teria a minha idade, 6 anos, né? E ela ia morrer. Então foi uma coisa de pensar: meu Deus, minha filha vai ter minha idade quando o mundo acabar. Alguém me falou que o mundo ia acabar no ano 2000, né? Eu sei que eu fiquei ali sentada e eu não conseguia mais sair, não tinha mais alegria de viver. E tiveram que chamar minha avó. Foi ela que conseguiu me tirar daquele estado. Eu não me lembro direito o que ela fez, mas eu tenho uma memória muito firme desse sentimento de morte, de depressão, de tristeza, de não ver sentido na vida que me abateu naquela época. E eu fui uma adolescente, dali em diante, pelo que eu me lembro, eu tive muitos momentos de muita raiva. Com 9 anos de idade eu tive uns surtos de ódio, eu me lembro, num aniversário meu que ninguém apareceu. Tenho várias memórias de coisas violentas, assim, que eu passei, que eu vivi, que eu causei, que eu sofri, né. E na adolescência, um pouco mais velha, né, eu fui uma pessoa muito estranha, cheia de mania, as coisas tinham que ser só do meu jeito. Eu lia muito, muitos livros e tinha poucos amigos. Era muito Na escola eu sofria muito bullying, não era muito popular na escola, era realmente uma pessoa esquisita, assim. E comecei a namorar com 14 anos um cara que era 10 anos mais velho do que eu. Já tudo meu era muito esquisito, assim, não era nada dentro do padrão. Quando eu completei 19 anos, de 18 para 19 anos, eu estava numa viagem. Minha mãe ficou muito chateada comigo por uma série de questões. Eu fiz muitas birras, tive muitas revoltas, causei um estresse grande na família, briguei com a minha irmã, briguei com meu pai, briguei com a minha madrasta. Na época meus pais eram separados já. E quando eu voltei dessa viagem, depois de muitas ameaças da minha mãe, ela me encaminhou para um psicólogo. Foi a primeira vez que eu fiz terapia e foi uma terapia horrorosa. O psicólogo era muito ruim. Ele ficava muito mais tempo contando a vida dele e da filha dele, que tinha a mesma idade que eu, me perguntando coisas para ver o que ele achava, que ele queria saber o que eu achava que ele devia fazer com a filha dele, que era da minha idade, assim, era uma terapia muito ruim mesmo, que não me ajudou, não me deu nenhuma noção de nada, de quem eu era, do que eu precisava fazer, mas, enfim, foi um primeiro contato com terapia, né, de qualquer maneira. Com 19 anos eu conheci aquele que seria o meu marido, né, e meu casamento foi muito difícil. Eu me casei com 20 anos, né, e imagina, ser casado com uma pessoa que é bipolar e não sabe que é bipolar é um desafio muito grande, né. A vida dessa pessoa que se casou comigo naquele tempo não foi fácil. Mesmo assim, a gente fez uma festa grande, tivemos toda aquela parte eufórica, né, de um casamento, lua de mel com viagem, a família ajudando, dando dinheiro, muita coisa. Casei com padre, com tudo que tinha direito, alianças, enfim, uma coisa bem louca mesmo. Mas o casamento não foi nada fácil e a gente ainda resolveu ter filho. Então eu fiquei grávida porque eu quis, e depois que minha filha nasceu eu senti o maior amor do mundo, ainda sinto, mas eu tive a depressão. Uma das coisas que me deixava com muita raiva era quando alguém dizia que eu estava com depressão pós-parto, porque eu não sentia que eu estava com depressão pós-parto, eu estava com uma depressão bipolar mesmo, porque eu não tinha nenhum problema com a minha filha, eu não rejeitei,
Eu não achava que eu não daria conta, não tinha nada a ver com isso. Eu só tinha ódio do resto da humanidade, principalmente meu sogro, minha sogra, que enchiam o meu saco. Eu só queria ficar em paz com a minha filha, se eu pudesse, eu fugia com ela. Obviamente que depois de 1 ano e tanto, né, que ela nasceu, meu casamento já estava muito ruim, não tinha mais tesão nenhum, não tinha mais sexo, estava realmente um fiasco e a gente se divorciou. Logo que veio esse divórcio, eu tive uma virada maníaca. Eu fiquei completamente surtada e resolvi viver a adolescência que eu não tive. Aquela adolescente esquisita que não tinha muito amigo, que não curtiu a vida, ela apareceu em mim com 23 anos depois que eu me separei. E eu fiquei completamente maníaca. Saía, bebia, ficava bêbada, ficava com todo mundo, beijava na boca, vomitava no chão. Olha o que eu fiz, o que eu aprontei. Não dá nem para contar aqui. Teria que fazer um vídeo só para contar essa fase, que foi realmente uma grande loucura, uma grande aventura. Até que em 1999, eu já estava com 25 anos, eu tive um episódio depressivo imenso. Foi em julho, no meio do ano. Eu tinha tido uma decepção de trabalho, de coisa que eu tinha planejado, um êxito, um sucesso que eu teria alcançado e não veio. E de repente eu me deitei numa cama, as pessoas tinham viajado, era férias, né, de meio do ano, eu estava sem minha filha na época, ela estava com o pai dela de férias, e eu falei, bom, vou ficar aqui deitada e não quero mais levantar. Eu não bebia água para não ter que ir ao banheiro, eu não comia para não ter que me levantar para comer ou fazer a comida, e fiquei deitada, não me lembro por quanto tempo, até que uma ex-cunhada me encontrou naquele estado, me resgatou, e aí eu tive o meu primeiro contato com um remédio, um ansiolítico. Me deram um Valium na emergência de um hospital, e minha mãe foi me buscar, me xingando de toda coisa, foi uma coisa muito traumática, muito ruim, mas que também acabou fazendo com que alguns amigos começassem a me ajudar, me levassem para grupo anônimo. Eu fui um pouco mais aprofundar, pesquisar essa coisa de quem era eu. Em 2001, eu comecei a ter momentos de ideação suicida, né? Comecei a planejar minha morte, mas eu não conseguia pensar em morrer e deixar minha filha sozinha, sem mãe, órfã. Não conseguia pensar nisso, porque eu tinha visto em algum programa de televisão, que eu não vou me lembrar qual, um relato, um depoimento de uma filha de uma mãe que tinha se suicidado, e ela muito chateada, muito triste, dizendo: minha mãe não me amava, porque se ela me amasse ela teria ficado viva. Como o amor da minha filha e o meu amor por ela e o dela por mim sempre foram fundamentais no meu bem-estar, na minha saúde mental, e nas minhas emoções era o fundamento que me guiava, eu não tinha coragem de morrer, de me matar, né. Eu queria muito morrer, queria que a morte chegasse, queria que existisse um lugar onde eu abrisse uma porta e saísse desse mundo, mas não tinha coragem de me matar e ela ficar sozinha. Mas aí o que que aconteceu? Comecei a pensar: "Bom, eu posso morrer junto com ela". Na hora que eu pensei isso, aí caiu uma ficha, eu falei: "Eu preciso de ajuda". Eu estava dirigindo um carro, passando muito mal, me sentindo horrível, a pior pessoa do mundo, querendo morrer. Pensei em jogar o carro de um precipício, mas aí também fiquei: "Mas e se eu não morrer e ela morrer? Eu vou sofrer. Mas e se eu morrer e ela não morrer? Vai ficar traumatizada". O que que eu fiz? Eu estava dirigindo, pensando esse monte de coisa horrorosa, e fui para uma clínica pedir ajuda. Então foi a primeira vez que eu realmente entendi que tinha alguma coisa errada. Eu falei: "Isso não tá bom, isso não tá normal". E fui parar nessa clínica e tive o meu diagnóstico em 2001, mas veio a negação. De 2001 até 2003 eu não aceitei esse diagnóstico de maneira nenhuma. Não sou, não é, não vou. Os tratamentos que me puseram
né, "Ah, você vai ter que tomar remédio", "Não, não vou". Aí fui para um homeopata, fiquei fazendo um tratamento no homeopata durante algum tempo, que funcionou um pouco, mas não foi suficiente, fiz com acupuntura, com tudo que vocês imaginarem de terapia alternativa na época, para fugir do psiquiatra, eu fiz. Eu só aceitei que eu precisava mesmo tomar alguma coisa, um remédio, depois de uma conversa com o meu padrasto, em 2003. Mas mesmo assim, mesmo tendo ido ao psiquiatra e concordado que eu precisava de ajuda, eu comprei o remédio, mas eu fingia que tomava. Eu tomava quando me sentia mal, eu achava que estava ficando bem e parava de tomar. Gente, isso é uma coisa muito comum e tem a ver com a sensação de que se eu tomar remédio, eu estou passando recibo de doido. E isso também vale, né, um vídeo só para falar sobre isso. Eu vou fazer um vídeo só para falar sobre isso, porque foi uma das coisas que me afastou, né, que fez com que eu demorasse a procurar uma ajuda mais eficiente. Foi de 2004 em diante que eu, de fato, aderi ao tratamento, que é uma coisa muito rara com os bipolares, é você ter essa adesão, né. E aí veio a aceitação do diagnóstico, tratamento com medicamentos, com terapia, com psicoterapia, com uma série de outras coisas que eu fiz, e a superação que me traz até aqui. Mas aí eu vou parar com esse vídeo, porque senão ele vai ficar muito longo, já está longo, né, vou parar com essa transmissão, com esse podcast, com esse áudio, esse vídeo, porque aí a gente vai falar sobre isso, sobre os outros tópicos mais adiante, tá bom? E, gente, desejo que todos estejam com saúde, vamos nessa pandemia que a gente está vivendo agora, pensar em como pode um bipolar passar por tudo isso e se sair bem do outro lado. Um abraço, se gostou, clica aqui, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, né, segue a gente no podcast e vamos nessa.